após 21 dias afastado do trabalho por problemas médicos, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele voltou ao Palácio do Planalto nessa segunda. Apesar da expectativa de alguns, o pessoal achava que ele não ia voltar. O Padilha preferiu não se pronunciar sobre denúncias em que foi citado nos últimos dias. Padilha foi mencionado pelo José Yunes, lembra não? Amigo e assessor especial do Temer, que disse que ter recebido um pacote do Padilha. Aí o Yunes afirmou que não sabia o conteúdo do pacote, mas que, além disso, o conteúdo poderia ser dinheiro da propina que a Odebrecht estaria repassando através dele para o PMDB. Então, estaria nas mãos do Padilha e isso tudo, como você sabe, teria sido fruto de uma reunião, uma conversa, um jantar no Palácio do Jaburu. E no Palácio do Jaburu, na época, o vice-presidente era o Michel Temer, né? Mais o Padilha, mais 2, 3 lá e tal, que combinaram 10 milhões de reais para o caixa do PMDB. Não se sabe se essa grana foi gasta em campanha, né? Ou se foi para outras paragens. O fato é o seguinte, nós todos estamos aqui desde sexta-feira, não só nós, eu imagino que as redações de tudo quanto é veículo de comunicação do país, o olho lá em Brasília, para saber se sai ou não sai a segunda parte da lista do Janot. E até agora, nada. Que horas são? Segundo o Big Ben ali, são 9 horas e quase 9h10 da noite, né? E até agora, nada, não temos nada ainda de informação. O fato é que isso provoca uma tensão grande, o pessoal está todo na espreita, mas como a tal da lista do Janot ainda não saiu, Brasília estaria vivendo, como brinquei com o Nilando agora há pouco, né? De uma TPJ, tensão pré-Renault. Boa noite, Nilando. Tensão pré-Renault. Bem-vindo aí. Exatamente. O pessoal está muito assustado com essa história, então, da não lista. Não só Brasília, né? Porque eu acho que a delação é... ampla, geral e restrita. Deputados estaduais, governadores. Aparentemente, há delações que envolvem a justiça, né? Seria bom que elas aparecessem. Então, sem dúvida. Fica parecendo que a justiça é corporativa, é uma corporação que se protege. Eu estava vendo o ministro Padilha voltar ao trabalho hoje e, por ironia, sabe qual é o tema da primeira reunião dele? Não faço ideia. Crime organizado. O crime organizado? Crime organizado. Quer dizer, estamos em boas mãos, né? Cuidando de um assunto importante nas mãos do Agora, Leandro, na sua avaliação, a publicação desses nomes todos pode queimar alguns para a candidatura à presidência da República no ano que vem? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? A gente tem que primeiro lembrar que esse processo vai ser muito lento, né? Quer dizer, não só essa lista, vamos ver se ela vai ser divulgada mesmo, vai ser encaminhada ao Supremo, ao ministro Fachin, que pode ou não divulgar os nomes. Vamos ver se já foi feita uma triagem prévia pelo próprio procurador Janot, porque a delação falam em 400 nomes e tal. Pode ser que ele tenha feito uma triagem inicial. Deve ter gente com foro privilegiado e tem gente sem foro privilegiado. E para o procurador-geral, é bom criar essa tensão. Você acha? Tensão. Por quê? Porque ele está na Berlinda, ele vai se apresentar de novo como candidato a ficar no lugar seria o terceiro mandato dele, o que é pouco comum. A tradição é ficar no Mas máximo... ele não foi eleito recentemente? Tem 2 anos, vai terminar em setembro o mandato dele. Ah, é? Termina em setembro, tem que ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde estão 10 dos acusados das delações. Então vai ser uma confusão. Ele, de qualquer forma, vai se apresentar como o representante maior da Lava Jato, porque ele realmente está num patamar maior. Ele é o digamos, o juiz de todos os juízes e de todos os... enfim, de toda a justiça, né? Agora, ele recebeu os processos que foram apurados pela Polícia Federal? Pela Polícia Federal. Pelo Sérgio Moro? Sérgio Moro, exatamente. São aqueles que têm... Ele só vai mexer com o pessoal que tem foro privilegiado, é isso ou não? Não, tem gente também que não tem foro privilegiado. Não tem, mas está envolvido aí. As delações gerais, né? Da Odebrecht, depois tem a OAS,
Camargo Correia, Andrade Gutierrez, tem delação para diabo aí. Então, ele vai... Tem muito nome aí. Então, eu acho que vai ter várias etapas nessa divulgação desses nomes. É provável e é importante que já nessa primeira lista apareçam os nomes mais importantes. Quer dizer, não dá para esconder que o foco das relações hoje está muito no PMDB e muito dentro da casa do atual governo. Então, se não aparecerem esses nomes, vai ficar muito estranho para o procurador. Acredito que ele não vai fazer isso. Agora, e quanto ao pessoal do PSDB? Pois é, o PSDB vai aparecer também, porque nas relações, sei lá, tem a questão de Furnas, tem as questões do Estado de São Paulo, tem muita questão envolvida. Já apareceram nomes, porque apareceu, por exemplo, o ministro, o ex-ministro, agora senador Zé Serra, existe uma delação de que foi feito um depósito de 23 milhões de reais na Suíça para ele. O que é? Caixa 2, a campanha, o pessoal, propina, o que é? Essa vai ser a discussão. Já existe, a gente está sentindo, né, Heródoto, que existe uma tentativa de dizer que há Caixa 2, que não é... Engraçado, que até o ministro, o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso veio com essa tese hoje. Caixa 2 digamos assim, é um erro histórico da política brasileira. E como o Emílio Odebrecht, o empresário, confirmou isso hoje. Desde pelo menos... Quando ele dizia um erro histórico, ele dizia o quê? Vamos perdoar todo mundo? Porque isso aí faz parte da história do país? Exatamente, quer dizer, não é bem isso. E dizer que existe sim o grande problema seria quem tirou proveito pessoalmente desse dinheiro. Quer dizer, Caixa 2 para partido pode. Caixa 2 para pôr no bolso não pode. É um absurdo isso, Herói. É um absurdo isso. Não existe distinção. Tudo vem da mesma fonte. Não existe dinheiro carimbado de um lado e dinheiro não carimbado de outro. É o mesmo dinheiro que vem dessa promiscuidade entre empresas e governo. Então, é o mesmo dinheiro. Não importa dizer, não, esse dinheiro não foi para mim, foi para o meu partido político e tal. É uma vergonha isso, porque isso mostra que o país estava na mão desse jogo de interesse. Nada do que passava aqui se fazia com lisura e com transparência. Agora, você veja que coisa curiosa. O Supremo Tribunal Federal, né, mandou abrir inquérito contra o Valdir Raupp, que disse que pegou o dinheiro do Caixa 1, 500 mil reais, para a campanha dele. O que é que o Supremo está desconfiado? Está desconfiado o seguinte, foi registrado, mas a origem do dinheiro não é legal. Isso aí parece, no contexto do que estão querendo Foi isso que deixou todo mundo assustado. Assustado, está todo mundo assustado, porque Caixa 1, Caixa 2, vamos ver que dinheiro é esse, de onde veio. De onde veio? Isso é uma decisão importante do Supremo. Vamos ver se o Supremo vai usar o mesmo critério para os outros casos. Porque também, o Supremo gosta de exemplar alguns, quer dizer, de punir alguns exemplarmente, e não tem nenhum compromisso com a coerência. Não tem, quer dizer, você vê comportamentos completamente contraditórios do Supremo. O ministro Celso de Mello aceitou que o ministro Moreira Franco passasse a ter o fórum privilegiado, numa situação muito parecida com o que o próprio Supremo vetou em relação ao Lula e a então presidente Dilma. Então, acho que se há um critério, tem que ser um critério só. E esse dinheiro é um dinheiro sujo. E tem que ir apurar de qualquer jeito, todo mundo, sem partidarismo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o trabalho escravo. Vamos. Saiu a lista aí, está publicado, está todo mundo para ver no portal Transparência, é isso? Todo mundo vai ver. E no intervalo a gente continua, tá certo? Irlando, para a gente concluir ainda o assunto político, antes de falar do trabalho escravo. O cidadão tendo o seu nome nessa lista, logicamente vai ter que ser processado, é capaz de até 18 nem acontecer isso. Mas o fato de estar na lista, estar publicado o nome dele ali, isso não vai impactar perante a opinião pública? Cada vez mais as pessoas estão horrorizadas? Enorme para as figuras públicas e para os partidos políticos.
porque vai se generalizar a impressão de que todos estavam nessa promiscuidade, poder público e empresas privadas. Então, tem gente que é candidato, claramente. Sei lá, vamos ver o que vai acontecer com o senador Aécio Neves, com o senador José Serra, com o próprio governador Geraldo Alckmin, com os eventuais candidatos do PMDB. É um desastre, né? Vai sobrar quem para ser candidato? Vamos ver aí. A minha impressão, a impressão geral, é de que vai se abrir espaço para o que o senador Aécio Neves chama de aventureiros, né? Quer dizer, pessoas que venham de fora do campo político. E eu fico como pensando, Trump. Como o Trump. E aqui no Brasil, eu acho que quem são as figuras que estão fora do campo político e que têm visibilidade? É o pessoal da justiça, do judiciário. Não existe um país no mundo em que os juízes, os procuradores, os promotores têm tanta visibilidade. Nenhum país do mundo conhece todos os ministros do Supremo. No Brasil, eles gozam de uma intimidade com a gente enorme. Eles fazem selfies em supermercados. Então, é inacreditável. Não existe. Nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte é muito importante, não existe esse conhecimento, essa visibilidade.